Boa noite a todos. Nós vamos estar conversando hoje sobre algumas histórias de transformação. Então, que Jesus possa nos inspirar, abrir o nosso pensamento na compreensão dos seus ensinamentos. Essas histórias não se tratam de uma bibliografia, mas se tratam de pontos onde trazem ensinamentos. Transformação. Nós sabemos que é o objetivo da nossa vida, nos transformar, nos melhorar, até chegarmos a ser espíritos puros. Existem duas formas de aprendizado. Uma forma é através das próprias experiências que nós vamos tendo na nossa vida, no nosso dia a dia, conforme vamos lidando com as circunstâncias normais. Outra forma de aprendizado é através da observação da vida de outras pessoas. Por exemplo, precisamos aprender com Jesus. Então, observamos aquilo que Jesus fez, os seus ensinamentos, e vamos aprendendo. Vamos aprendendo também com o exemplo de grandes vultos, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, entre outros. Então, o objetivo hoje é esse, de trazermos a lição de alguns desses vultos para que possamos aproveitar e aprender. E quando aprendemos desta forma, nós nos poupamos do sofrimento, porque normalmente as experiências são carregadas, às vezes de sofrimento, às vezes de trabalho cerebral, e na observação o aprendizado se dá de uma forma mais fácil, mais tranquila. O objetivo de Jesus, quando veio aqui a esse planeta, é a implantação do reino de Deus. Para que o reino de Deus seja implantado, Jesus precisa que nós nos modifiquemos e que, ao nos modificar, influenciemos aqueles que estão ao nosso redor para que esses também possam se modificar. E nós só teremos o reino de Deus implantado aqui na Terra quando até o último morador deste planeta estiver modificado. Então, se queremos um mundo melhor, precisamos nos melhorar e auxiliar na mudança através do nosso exemplo. Então, vamos começar com uma pessoa que foi crucificado junto com Jesus. Sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Nos evangelhos canônicos, que são os que são aceitos pela Igreja Católica, não consta o nome desses dois indivíduos. Mas no evangelho apócrifo de Bartolomeu, apócrifo porque não é aceito pela Igreja Católica, nós encontramos o nome deles, Dimas e Gestas. E nós vamos falar de Dimas. Dimas se comove com o Cristo. Por quê? Jesus
antes de sua crucificação, passara a noite preso. Durante a noite, Jesus foi torturado. E os dois ladrões, Dimas e Gestas, estavam lá e viram tudo o que acontecera com o Cristo. Jesus foi humilhado, foi visto pela população como alguém indesejado, sofreu vários tipos de tortura. E esse indivíduo, Dimas, presenciara tudo isso. E ele pensava, nós, Dimas e Gestas, fomos punidos porque realmente nós praticamos o mal, nós éramos ladrões. Então, de uma certa forma, nós merecemos a punição que estamos recebendo. Mas e este outro homem, este justo? E Dimas fala que conhecera, que ouvira falar de Jesus e que sabia que Jesus só havia feito o bem. Então, como que um justo recebera essa punição? A crucificação era uma punição muito séria que os romanos utilizavam só para pessoas más. E era uma morte muito complicada, horrível, porque era uma morte lenta. Dizem que essa morte demorava aproximadamente 3 dias. Porque a pessoa, ao ser crucificada, ela tinha que contar com o apoio dos pés. Então, conforme as pernas iam enfraquecendo, os pulmões iam sendo comprimidos até que a pessoa não conseguia mais respirar. Então, uma morte muito, muito triste, muito complicada. E Dimas, então, se comove. Como que um homem bom e justo chegara naquela situação? Havia sido condenado a uma morte tão infame. E acontece um diálogo entre Dimas e Gestas. Gestas blasfemava. Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. E Dimas, então, fala para Gestas: nem tu que estás na mesma condenação temes a Deus? Nós, com justiça, pois estamos recebendo coisas dignas do que praticamos. Ele, porém, nada praticou de impróprio. E Dimas, então, pede a Jesus que lembre-se dele quando Jesus retornasse ao reino dos céus, ao reino de Deus. E Jesus lhe responde: amém te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não que Dimas pudesse entrar de imediato, porque sabemos que colhemos o que plantamos. Que Dimas não poderia entrar no paraíso, sendo que ele havia sido um ladrão. Ele teria que resgatar aquilo que ele fez de mal. Mas, naquele momento, o coração de Dimas é tocado pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo de mansuetude, porque apesar de todo o sofrimento que Jesus passara, apesar de toda a ingratidão que Jesus recebera, Jesus
estava manso e humilde. Jesus aceitara a sua condenação com simplicidade. E aquele ato, então, tocara profundamente o coração de Dimas, a ponto de Dimas se arrepender e pensar: se eu pudesse retornar, eu faria outras escolhas, faria tudo diferente. E isso foi muito importante, porque Dimas, quando desencarna numa condição espiritual melhor, com uma proposta diferente, uma proposta de melhora, uma proposta de mudança, de modificação. A outra história é de Maria Madalena. Maria Madalena era muito rica, era jovem, bela. Madalena, porque é do lugar onde ela morava. Na verdade, o nome era Maria de Magdala. Morava em Magdala. Maria era uma prostituta e recebia as pessoas eminentes da região. Magdala fica próximo ao mar de Genezaré, ao lago de Genezaré. Mar da Galileia, mesma coisa. E ali existiam várias cidadezinhas. Então as pessoas eminentes, as pessoas ricas, proprietários de terra, iam até Magdala à procura dela, porque ela era muito bela. Maria recebia muitos presentes, joias, morava num palacete, tinha servos. Mas apesar de tudo isso, Maria era muito infeliz. Ela se equivocara em relação às escolhas de vida e colocara toda a expectativa dela na sensualidade, na sexualidade, acreditando que aquilo seria um veículo para o amor. Em virtude disso, Maria era obsediada. Conta os evangelhos que haviam 7 entidades que a obsedavam. Maria então ouve falar de Jesus e chama-lhe a atenção porque ela escuta que Jesus convivia com pecadores e excluídos. E ela sabia que ela era excluída daquela sociedade em virtude do que ela fazia, por ser uma prostituta. E Maria então começa a indagar sobre Jesus. Indaga as suas servas. E um determinado dia ela resolve ir até Cafarnaum. E nesse dia ela escuta uma preleção, escuta Jesus falando sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino de Deus na terra. Maria fica maravilhada. Aquela mensagem a toca profundamente. E Maria resolve então conversar pessoalmente com o Cristo. Uma determinada noite, Maria vai até a casa da sogra de Pedro, onde Jesus morava, e tem uma conversa pessoal com Jesus. E Jesus, então, lhe fala sobre o amor. Lhe fala sobre um amor diferente. Porque apesar daquilo que ela fazia, apesar de tudo, Maria queria ser amada. Maria queria constituir família. Maria queria ter filhos. E por isso ela sofria profundamente. E Jesus então lhe diz:
um novo sol vai iluminar o seu destino. O amor cobre a multidão de pecados. E o que Jesus mostra para Maria com esse diálogo? Que existia um outro tipo de amor, porque ela sentira que Jesus a amava profundamente, mas Jesus não a desejava sexualmente. Era um amor que ela desconhecia até aquele momento. E com esse diálogo ocorre a transformação de Maria de Magdala. Maria de Magdala passa a inquietar-se. Ela fica sabendo que Jesus ia para Naim, na casa de Simão, o fariseu. E nós, então, temos essa passagem no Evangelho com o título de Parábola dos Dois Devedores. No Evangelho, não consta que tudo que ocorre é com Maria. Mas Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, nos esclarece que era ela. Uma passagem onde Jesus chega na casa de Simão, não é recebido com o tratamento necessário, com respeito, porque existia uma série de procedimentos que a pessoa estava dizendo que o outro era bem-vindo, e Simão não faz esses procedimentos. Jesus é desrespeitado. E Maria, naquele tempo, as casas eram abertas. As pessoas faziam refeição e as pessoas da população ficavam olhando. E Maria, então, estava entre essas pessoas que estavam olhando os acontecimentos e vira o desrespeito de Simão para com Jesus. E Maria, então, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, beija os pés de Jesus e unge-os com perfumes, com essências caríssimas na época. Maria, nesse momento, mostra a Jesus a sua gratidão por tudo aquilo que tinha acontecido na noite do encontro que eles tiveram. E desse dia em diante, Maria se transforma realmente. Ela vai para a sua cidade, distribui todas as suas posses com os pobres, fica apenas com o estritamente necessário para não ser peso para a sociedade e passa a ir com Jesus de cidade a cidade acompanhando-o. Maria então começa a estar com as crianças, com os desesperançados, com os doentes. No dia da crucificação de Jesus, Maria estava aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus. E a primeira pessoa para quem Jesus aparece em sua ressurreição foi para Maria de Magdala. Porque Jesus reconhece o quanto ela se esforçara para chegar até ali, para fazer toda a mudança que ela fizera em sua vida, em sua forma de ser. E depois da morte de Jesus, Maria é vista no Vale dos Leprosos a trabalhar em benefício dos leprosos, que eram seres também excluídos.
Essas duas histórias são histórias de pessoas que foram tocadas num primeiro contato com Jesus. Mas nem só de coisas boas a história existe. Nós temos também exemplos de pessoas que tiveram contato direto com Jesus e foram se modificar depois de muito tempo. É a história de Públio Lentulus, que está no livro Há 2000 anos. Nós pensamos apenas alguns episódios. Recomendo a leitura, é uma história belíssima. Públio Lentulus foi uma das encarnações de Emmanuel, espírito muito famoso entre a gente, que ditou vários livros para Chico Xavier. E nesta encarnação, ele era um senador romano. Então, ele tinha um cargo muito elevado, ele era uma pessoa extremamente preconceituosa, dura e orgulhosa. Os romanos, lembrando, nessa época, dominavam a Galileia, dominavam os hebreus, os judeus, hoje chamamos de judeus. Então, Públio tinha um cargo altíssimo, uma representatividade enorme. E ele, então, dentro do seu lar, se depara com um problema muito sério. Sua filha Flávia estava extremamente doente com lepra. E Públio, então, recorre ao imperador pedindo para se mudar para Galileia, porque ali havia um clima mais favorável, acreditando que dessa forma sua filha poderia se recuperar. A família muda-se, mas a criança não se recupera. Públio procura fazer de tudo, não tendo êxito. Sua filha estava à beira do desencarne. E o desespero, então, tomava conta daquela família. Sua mulher, Lívia, ouvira falar de Jesus e pedira insistentemente para que Públio procurasse Jesus, porque ela ouvira dizer que Jesus tinha capacidade de cura. Públio, então, depois de muita insistência, vai procurar Jesus. Mas devido ao seu orgulho e por ele ser uma figura muito eminente, ele busca Jesus à noite, para não ser visto por ninguém. E Jesus, então, depois de Públio muito esperar, vai ao encontro dele. E Públio, nessa hora que Jesus se aproxima, sente uma emoção tão grande que ele não domina seu corpo, seus joelhos se dobram e ele começa a chorar. E então acontece um diálogo entre Jesus e Públio. E Jesus fala para Públio que seria melhor que ele tivesse o procurado durante o dia, não na calada da noite. E Jesus fala com essas palavras que está no livro: não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso
que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Séculos de sofrimento. Jesus já percebera o tipo de ser que era o Públio, os problemas, o endurecimento do seu coração. E Jesus então deixa claro que ele iria curar a filha, curar a Flávia, não em virtude do pedido de Públio, mas porque a esposa de Públio tinha um coração muito grande, muito bom, que ela não era egoísta. E Jesus então fala: depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. O que Jesus está dizendo? Eu sou referência, aproveita esse momento, se modifica, pensa nas tuas atitudes. Mas infelizmente, Públio não conseguiu se modificar. A filha de Públio é realmente curada por Jesus através de uma oração que Jesus fizera e Públio vira. Uma oração onde Jesus até se transformara. Jesus chega até a chorar quando faz essa prece. Mas, mesmo assim, o coração de Públio não é tocado, continua endurecido. E, infelizmente, Públio passa por uma série de sofrimentos, de circunstâncias gravíssimas em sua vida. Ele é envolvido em intrigas. Por causa disso, ele fica 20 anos sem falar com a sua esposa. Ele pratica uma ação equivocada quando, em um passeio que fazia com sua esposa, um rapaz, um adolescente, joga uma pedra e atinge o rosto de Lívia. E ele então condena esse rapaz à escravidão. Com isso, o pai desse rapaz descobre todo o acontecimento, procura Públio, mas Públio não se esforça por refazer essa situação. Ele acaba ganhando um inimigo terrível. Públio tem seu filho sequestrado. Ele vê a morte de um amigo querido. Posteriormente, ele vê todo um problema com os filhos desse amigo, culminando com o assassinato de um deles. Públio tem a sua esposa morta no circo, no dia em que ele recebe uma condecoração. E mesmo assim, ele ainda não tinha o seu coração amolecido, continuava duro, orgulhoso e implacável. Mas, já velho, ele, numa circunstância, acaba ficando cara a cara com o seu inimigo, acaba conhecendo o seu filho, que num primeiro momento ele fica frente a frente com o filho, mas não sabe que é o filho, e o filho não sabe que ele é o pai. O filho o cega,
E aí o coração dele começa a amolecer. Então, quantas coisas foram necessárias? Por quê? Porque ele não conseguiu ter o seu coração tocado naquele momento do encontro com Jesus. E aí vem a pergunta crucial da noite. E nós? Como será que está o nosso coração? Será que o nosso coração já foi amolecido pelo Evangelho? Será que nós já permitimos que Jesus ocupasse o seu lugar em nosso coração? Ou será que nós somos como Públio, tão endurecidos, que precisamos passar por circunstâncias de sofrimento e dor, até chegar ao auge, até falarmos, não aguento mais. E aí ter o nosso coração modificado? Então, meus irmãos, que possamos aprender com esses exemplos, que possamos refletir profundamente sobre qual o papel de Jesus em nossa vida, que possamos ler o Evangelho, estudar, que possamos aproveitar os exemplos que ele veio nos trazer. Exemplos que são caminhos de redenção, caminhos para a nossa melhora, pois ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, meus irmãos, que possamos trilhar o caminho que Jesus asfaltou para nós. Que possamos seguir reto, que não entremos em atalhos, que possamos a cada dia ser firmes neste propósito e colocar Jesus dentro dos nossos corações.